Josias, como é que você viu esse desenrolar do caso Juscelino? Ontem a gente trouxe essa informação enquanto estávamos ao vivo aqui, inclusive, com essa denúncia apresentada pela PGR, e você disse aqui, o Lula tem que demiti-lo urgentemente, né? Você, Mairovitch, todo mundo que estava aqui. Como é que você viu o desenrolar disso na tarde de ontem? Que impacto isso traz no governo Lula, inclusive? E qual deve ser essa reforma ministerial que se dá início com a saída do Juscelino? O impacto é invisível, Fabíola, mas não é negligenciável. A gente sabe que o bolsonarismo é um fenômeno que sobrevive ao Bolsonaro e se alimenta do antipetismo. Então, o Bolsonaro não existe mais, virou matéria-prima para o judiciário, está agora a caminho da cadeia, né? Esquentando o lugar ali no banco dos réus. Mas existe um fenômeno que se alimenta do antipetismo. E as alternativas conservadoras estão se apegando a este fenômeno para construir uma alternativa para 2026. E a minha impressão é de que o Lula negligenciou esse personagem. Nesse ambiente em que o antipetismo continua sendo uma força política, e agora o Lula corre o risco de substituir o antipetismo pelo antilulismo, porque as pesquisas têm mostrado que cresce um sentimento de aversão ao próprio presidente, é um fenômeno incipiente, o Lula tem todas as condições de reverter, mas acho que ele lidou inadequadamente com esse personagem. Esse sujeito não devia nem ter sido nomeado ministro. E não está falando aqui que o Lula deveria deixar de lado o União Brasil, não negociar com os partidos. Não, você pode negociar com os partidos, mas você precisa impor alguns limites. E o Lula já tem experiência o bastante para saber que este personagem seria um ministro deletério. E assim aconteceu. Ele já sabia, todo mundo sabia quem era Juscelino Filho antes dele virar ministro. Portanto, ele não deveria ter sido nomeado. E o Lula desperdiçou muitas chances de se livrar desse personagem, ou de livrar a administração pública de um suspeito de corrupção. E, ao contrário, ele foi permitindo que o ministro sobrevivesse. E o Juscelino, ele não caiu, ele apodreceu no cargo. E ele deveria ter sido demitido, mas ele foi premiado com a possibilidade de sair a pedidos. A pedido de quem? Sabe-se que o Lula fez um telefonema, que instou o ministro a se retirar, mas o Lula deveria sinalizar, olha, está sendo demitido. Então ele merecia uma demissão sumária, mas ele sai e solta uma nota dizendo que sai de cabeça erguida. Um suspeito de corrupção que sai do governo de cabeça erguida reduz o pé direito, diminui o pé direito do governo. E o Lula cometeu esse equívoco. Aí, não, agora vai deslanchar, é o que se diz, vai deslanchar a reforma ministerial. O Lula não está fazendo uma reforma ministerial. Ele está fazendo um grande remendo. E o Juscelino Filho sai, mas o padrinho dele, que é o Davi Alcolumbre, agora devolvido ali pelos seus pares à presidência do Senado, já telefonou para o Lula, já combinou com ele, já escolheu o substituto e vai ser um outro deputado do Maranhão, Pedro Lucas Fernandes, que hoje é líder do União Brasil na Câmara. Então já escolheram pelo Lula o substituto. Quem é Pedro Lucas Fernandes? O Ministério das Comunicações, Fabio, deveria ser uma pasta estratégica. Nós estamos vivendo na era da informática, na era da inteligência artificial. E esse ministério virou um rebotalho na esplanada. Agora vai um outro deputado inexpressivo, insignificante, trocou um maranhense por outro, sem saber qual é a qualificação desse personagem para ocupar o Ministério das Comunicações. Então é tudo muito desqualificado. É um processo que desqualifica o governo e desqualifica o dono da caneta, que é o Lula. Então, perdeu a oportunidade de oferecer ao eleitorado uma simbologia, demitindo uma pessoa que foi denunciada ao Supremo por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, saiu de cabeça erguida do governo. Então, a sinalização foi a pior possível e a substituição está se dando a forma menos desqualificada, tão desqualificada quanto foi a chegada do Juscelino ao governo. Então, isso não diz bem sobre o governo, não qualifica o processo e não interessa ao propósito eleitoral do Lula. O Lula quer se reeleger, quer
alcançar o 4º mandato. Lá na frente ele vai ver que isso aqui tem um efeito. Não é nada, não é um pecado capital, ninguém vai acusar o Lula de estar se acumpliciando com um corrupto, nada disso, mas a simbologia desqualifica e estimula esse antipetismo que alimenta o conservadorismo hoje no Brasil.